Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, onde nós falamos de teologia, estudo da palavra de Deus. Nosso foco sempre é estudar a palavra de Deus, tá bom? Nesse quadro nós estamos analisando textos difíceis, textos que aparecem na Bíblia e que às vezes tem alguma dificuldade de interpretação do que realmente ele está querendo dizer. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um texto bastante polêmico também, que é a localização do Jardim do Éden. Onde será que se localizava o Jardim do Éden? Antes de entrar no vídeo, então, no texto, eu vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o seu like para estar nos ajudando e também compartilhando com outras pessoas que gostam desse tipo de assunto, que vão se interessar por esse texto também. Então vamos lá. Onde estava o Jardim do Éden? Gênesis 2, a partir do versículo 8 ao 14, descreve o Jardim do Éden como o lugar onde Deus colocou o homem após criá-lo. A passagem menciona que ali havia 4 rios, né? O rio Pison, Guion, ou Gion, Tigre e Eufrates. E dá alguns detalhes sobre a sua localização, sugerindo que o jardim ficava no Oriente. No entanto, a identificação exata dessa região e dos rios tem gerado debates ao longo dos séculos, né? E nós vamos entender por que gera debates aqui. O primeiro ponto que vai gerar debates é porque dos 4 rios mencionados, 2 nós conhecemos, mas 2 nós não sabemos onde fica. Então vamos tentar entender. Os rios Tigre e Eufrates, que ainda existem, estão localizados aonde? Na região da Mesopotâmia, no Oriente Médio. No entanto, os outros 2 rios, Pison e Gion, não são identificáveis no mundo atual. Nós não conhecemos nenhum rio com esses nomes. Há menção de terras como Havilá, rica em ouro e bidério e ônix, e Cuxi, como referências geográficas, também acrescenta complexidade à localização atual. Então o que se faz é uma interpretação do que seria, colocando os rios conhecidos hoje, o rio de Pison e o rio Gion. Eles pegam alguns rios conhecidos hoje e interpretam como sendo Pison e Gion. Me parece que em alguns locais eles colocam o Eufrates, o Nilo, como sendo um rio, o desmencionado na Bíblia, o Rio Jordão como sendo o outro, para poder tentar descobrir essa localização, tá? Uma hipótese amplamente discutida entre os estudiosos é que a geografia mundial ela foi significativamente alterada pelo dilúvio descrito em Gênesis 9 até Gênesis 6 até Gênesis 9. A narrativa bíblica sugere um evento global que teria redesenhado rios, mares, continentes e passagens. Nesse contexto, os rios Tigre e Eufrates atuais podem ter recebido os mesmos nomes dos rios originais por parte dos descendentes de Noé, mas não seriam os mesmos cursos de água descritos antes do dilúvio. Então, uma hipótese, que é a hipótese que eu acredito que é a mais plausível, assim como eu falei lá na interpretação de Pedro, de Jesus falando, pregando aos mortos, a interpretação que eu acredito mais plausível é exatamente isso aqui. Antes do dilúvio, você tinha uma geografia na Terra. Você tinha um só continente chamado de Pangeia, né? Pan é geral, fala do todo, né? Então, Pangeia era um único continente, onde você não tinha montanhas, onde você não tinha buracos, cânions, né? E você tinha um continente único. Quando veio o dilúvio, esse dilúvio ele durou pouco tempo, mas ele foi muito arrebatador, muito forte, e ele modificou toda a geografia da Terra. A Pangeia, que era um continente, vai se transformar em vários continentes. Tanto é que se você colocar o mapa mundi e analisar, você vê que um continente ele encaixa no outro. O final de um ele encaixa no final do outro, porém está distante, está longe. Isso por quê?
Porque a ideia é que depois do dilúvio, o dilúvio ele conseguiu modificar toda a terra. Criou montanhas, criou grandes estruturas embaixo da terra também, e por aí vai. Logo, aquele ambiente que eu tinha antes do dilúvio, rios, terras, cidades, foi modificado, né? Foi 100% alterado. De tal maneira que agora eu não conseguiria mais identificar o que seria aqueles rios ou aqueles locais mencionados antes do dilúvio. Então, dessa forma, o que eu vou entender? A Bíblia nos fala que havia 4 rios que se ligavam entre eles. Era o rio Tigre, Eufrates, Pison e Gion. E na união desses 4 rios você tinha ali uma região chamada Éden. E nessa região chamada Éden, Deus planta um jardim, que é chamado o Jardim do Éden, o Jardim no Éden, né? Porém, após o dilúvio, essa região, como ela foi modificada, nenhum desses rios permaneceram no mesmo local. Então a ideia é que 2 rios que nós conhecemos, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, foram rebatizados. Por quê? Porque depois do dilúvio, o pessoal para a arca lá no alto da Cordilheira do Ararat, né? Que é uma cordilheira de montanhas, e eles descem. Quando eles descem do Ararat, que eram ali os descendentes de Noé e seus filhos, depois seus descendentes, eles chegam na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. Eles chegam numa região onde passavam 2 grandes rios, um de um lado e um do outro, e eles começam a habitar no meio daqueles rios, entre aqueles rios. Então, provavelmente, o que eles fizeram? Eles colocaram o nome naqueles rios de acordo com os nomes que eles conheciam no passado. Então, se eles vieram, né, lá do Éden, Adão e Eva, seus primeiros vieram do Éden, e os grandes rios eram Tigre, Eufrates, Pison e Gion, e agora eles estavam aqui diante de 2 rios, nada mais comum do que eles escolherem 2 dos 4 rios e batizarem aqueles nomes ali. Isso não é difícil de entender, porque isso acontece até hoje. Você está numa cidade que você gosta muito, então de repente você vai morar em uma outra cidade, você vai construir uma outra cidade, e muitas vezes quando você vai dar um nome para aquela cidade, você dá um nome àquela cidade de acordo com a cidade de onde você veio. Então vamos dizer, eu moro numa cidade que se chama São Joaquim de Bicas. Essa cidade fica em Minas Gerais. Então digamos que amanhã ou depois eu mude lá para Inglaterra, ou para, sei lá, vamos colocar, eu mudo para Inglaterra, e eu vou construir uma cidade na Inglaterra. E chegar ali, agora que eu construí essa cidade, eu tenho que dar um nome para essa cidade, mesmo estando lá na Inglaterra. Nada mais comum do que, de repente, por afeto ou por lembrança, quando eu for escolher o nome que eu vou dar para essa cidade lá na Inglaterra que eu estou morando agora, eu dou o nome para ela de Nova São Joaquim de Bicas, ou de São Joaquim de Bicas, né? Eu estou rebatizando essa cidade com o nome de uma cidade que eu tenho um valor afetivo aqui no meu coração. Isso acontece hoje, você tem Nova York, que é um rebatismo, porque a cidade original é York, né? Você tem Nova Friburgo, que é um nome dado como homenagem à cidade de Friburgo. Você tem... quais outros nomes que eu poderia lembrar aqui? Tem vários nomes assim, né? Que você tem esse nome relacionado a um outro nome. E acho que Nova York fica bem claro isso aí, tá bom? Então a ideia é que esses rios de hoje, Tigre e Eufrates, não seriam os originais, seriam rebatismos de rios daquela época. Bom, se aceitarmos o relato bíblico do dilúvio como um evento histórico de escala global, ele teria impacto profundo realmente na geografia terrestre. Após o dilúvio, quando as águas baixaram,
novas formações geológicas surgiram. Os descendentes de Noé, reconhecendo características familiares ou desejando preservar a memória, poderia ter dado os nomes antigos aos novos rios e novas regiões que estavam surgindo ali, né? Como eu falei, o evento do Apocalipse foi muito dramático, ele causou um impacto muito grande e provavelmente através do dilúvio que apareceram os cânions, apareceram as montanhas que nós conhecemos. É possível que os rios Pison e Gion tenham sido completamente destruídos ou alterados de tal forma que não tenham mais paralelo no mundo atual. Alguns estudiosos apontam que, se o Éden estava próximo ao Tigre-Eufrates original, sua localização poderia ter sido inundada ou transformada, como no caso do atual Golfo Pérsico, que poderia ser o local de uma bacia habitável antes do dilúvio, que hoje é um deserto, tá bom? Mas existem outras interpretações de onde estaria o Jardim do Éden. Vamos ver aqui. Além da questão geográfica, existem diferentes abordagens sobre a natureza do Éden. Para muitos estudiosos, o Éden foi um lugar real criado por Deus para o homem. A descrição dos rios é visto como um registro histórico e um local que existiu antes do dilúvio. E para outras pessoas, eles entendem que o Éden representa mais do que um local físico. Ele seria um símbolo da comunhão perfeita entre Deus e o homem antes da queda. E os detalhes geográficos são complementos literários para transmitir essa ideia. Então, alguns pensam que era um local físico histórico e alguns pensam que era simbólico. Desses que pensam que era físico histórico e não aceitam a ideia que eu pus para vocês, alguns pensam que o local do Éden seria Jerusalém, tá? Que Jerusalém seria o local onde estava o Jardim do Éden. Se vocês verem algum vídeo lá da Mesquita de Omar, que é aquele templo que tem hoje lá em Jerusalém, aquele templo enorme aquele templo que está construído no local que estava o templo de Salomão, né? Dentro do templo ali, você tem uma pedra, uma árvore e tem uma construção por cima. Muitos acreditam que naquela árvore era o local onde estava localizado o Jardim do Éden. É próximo também da pedra onde Abraão vai sacrificar Isaac. Não temos indício para isso, de que Jerusalém foi o centro, de que o mundo começou ali, de que Jerusalém era o Jardim do Éden. Mas existe sim essa ideia de que ali sim era o Jardim do Éden. Bom, esse é um dos exemplos que eu sempre tenho falado para vocês, que alguns fatos a gente não tem explicação. Então, teologicamente falando, e nem arqueologicamente também, nós não conseguimos provar onde realmente estava o Jardim do Éden. Temos essa localização em Jerusalém, tem uma localização ao longo do rio Eufrates, que eles acreditam que era também o local do Jardim do Éden. O local hoje fica preservado, fica guardado, mas que pela história, pela geografia e pela arqueologia, eu não consigo bater o martelo, dizer onde era, exatamente por essa dificuldade que eu mostrei para vocês da mudança na geografia após o dilúvio. Tá certo? Espero que você tenha gostado, você tenha entendido. Se te ficar com dúvida, assista o vídeo novamente. Se conhecer algum colega seu que tem essa dúvida, compartilhe esse vídeo com ele também. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até nosso próximo encontro.